Olá, galera. Boa noite a todos. Marco Júnior aqui novamente. Sempre fazendo comentários aí sobre política, economia, sociedade e outras coisas, né, que vier na minha telha. E o comentário de hoje, né, que eu vou fazer é sobre a proposta, né, que foi ventilada e depois até desmentida, né, do fim do saque aniversário do FGTS, né? E foi uma proposta que gerou polêmica, teve alguma certa repercussão aí nas redes sociais, né? E assim, eu vou comentar mais especificamente o caso, por exemplo, eu vi assim a repercussão principalmente do tweet do senhor Felipe Quintas, né? Que é bastante conhecido nos meios nacionalistas aí das redes sociais, e ele favorável a esse veto ao saque aniversário do FGTS, né, e gerou muita polêmica, gerou assim uma certa até rage aí, tanto de libertários, né, liberais mais exaltados aí, e até mesmo alguns eleitores mais posicionados ao centro que votaram no Lula aí no segundo turno. Bem, antes de mais nada, né, cabe aqui eu já me posicionar, né, que eu não concordo, né, com a ideia de acabar com o saque aniversário do FGTS. Eu acredito que o trabalhador ele deveria ter alguma liberdade de poder empregar o seu fundo de garantia para alguns outros fins, além das finalidades que tinham antes, né, do saque aniversário, né? Mas, assim, eu particularmente, né, assim, e nesse ponto eu concordo muito com Quintas, de que o FGTS ele tem uma finalidade muito específica, né, que é garantir a formação de patrimônio por parte do trabalhador brasileiro, né? Então, assim, simplesmente deixar o sujeito gastar como ele bem entender e assim não até esgarçar, esgotar o fundo, eu acho que não é razoável, né? Ah, mas Marcão, você tá dizendo, né, que o trabalhador brasileiro não sabe gastar o seu próprio dinheiro, né, não sabe usar o seu próprio dinheiro, e aí o Estado tem que ficar tutelando, tem gente que pode argumentar dessa forma. Gente, deixa eu só perguntar, né, que país a gente vive, né? A gente vive num país em que pessoa rica, esclarecida, que tem grana, que tem acesso à informação, cai em golpe do tipo aquela pirâmide que você dá um pix para dá um pix de R$ 10 para alguém e aí você vai recebendo R$ 100 da galera. Cai golpe desse tipo, financeiro desse tipo. E assim, se pessoas ricas, esclarecidas, né, caem nessas tramóias todas, quem dirá a pessoa que digamos assim, que é um pobre trabalhador, né? E assim, a verdade é o seguinte, a educação financeira média do brasileiro, não vou falar nem de rico nem de pobre, no geral, ela é muito ruim. Então, assim, você simplesmente confiar 100% digamos assim, na capacidade de alocar os próprios recursos, né, me parece um pouco temerário, né, e principalmente considerando, como eu já falei, a finalidade do fundo de garantia, que é você alocar, né, você permitir que o trabalhador, né, aloque, né, forme o seu patrimônio ao longo de sua vida de trabalho, né. Claro, eu não estou aqui defendendo o FGTS no formato atual. É bom deixar claro isso aqui, né? O FGTS ele deveria ser reformulado, ele deveria ser melhorado, né? A rentabilidade, né, desse fundo, ela é muito baixa, né? Inclusive ela digamos assim, mal, e para não dizer até que perde para a inflação, se não me falha a memória. Mas assim, defender o fim dele, ou defender que o trabalhador simplesmente gaste, torre o FGTS dele como bem entender, considerando a finalidade, né, mais uma vez repito, considerando a finalidade do fundo, não me parece algo muito razoável, né? Então assim, o que eu defendo, né? O que eu defendo é uma ideia muito defendida no livro Nudge, do Richard Thaler e Cass Sunstein, né? Eu li durante a pandemia, né? É um livro de economia comportamental, que é o seguinte: o Estado ele permitiria ao trabalhador
né, poder usar uma parte desse fundo livremente para gastar, para saldar dívida ou para pagar, sei lá, pagar uma festa, como bem entender, né? Enfim, né? Sei lá, gastar com uma farra no bar, enfim, eu não acho razoável, mas também é direito dele. Mas o Estado ele deveria sim ter mecanismos, criar incentivos para que essa pessoa, né, ela possa poupar esse recurso pensando na aposentadoria dela, né? Porque vai ser tipo como se fosse um fundo de previdência complementar mesmo, né? A ideia de uma previdência complementar que, inclusive, né, a ideia inclusive isso é defendido, né? E eu vou mostrar o livro aqui para vocês. Isso é defendido nessa coletânea aqui, né? Vou mostrar aqui tanto aqui, Mercado de Capitais, Agenda de Reformas e Ajuste Fiscal, que isso é de 2007, esse livro, né? E tem um artigo, acho que, se não me falha, acho que é o terceiro artigo dele, né? O terceiro artigo desse livro. Não é o terceiro, não. É mais para frente. Não, é o terceiro mesmo. O terceiro artigo disso aqui, que é do Hélio Zilberstein, da USP, né, publicado nessa. Não, é o quarto capítulo. É uma nova aposentadoria para os novos trabalhadores. Ele, já naquela época, ele defendia a ideia do FGTS como algo complementar, né, à Previdência Social. Então é uma ideia que eu defendo, né? Eu acredito que a Previdência Social, né, ela, por mais que você reforme, você vai ter que ficar reformando aí de 10 em 10 anos para que o sistema seja minimamente sustentável, né? Eu acredito que o FGTS, sim, ele pode ser um caminho para um fundo de previdência complementar, né, do trabalhador brasileiro. E deve sim incentivar esse comportamento de você poupar esse recurso para quando ele chegar lá na época de se aposentar, ele possa ter um a mais na aposentadoria dele, né, e um a mais para quem é trabalhador aí e está no final da sua carreira, sempre vai ser bem-vindo, né? Então, é isso que eu acredito, né? Acho até é o vídeo mais longo que eu gravei, inclusive peço desculpas no vídeo anterior, assim, pela barulheira que estava o meu quarto, né, por conta do ar-condicionado. Mas é isso aí, agradeço aí por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado a todos e até a próxima.